Oi, hoje eu vou testar um pouquinho do seu conhecimento no Novo Testamento. Tá preparado? Vamos lá? Para você saber de quem eu vou falar hoje, da pessoa que vai nos inspirar através dessa pequena reflexão ou mensagem, assim como você queira chamar. Bem, a dica é a seguinte, veja se você descobre. Foi uma das poucas pessoas que Jesus apareceu depois que ele ressuscitou no Novo Testamento. Outra dica. Paulo chamou de coluna da igreja. Não sabe quem é ainda? Após se converter, Paulo foi se encontrar com ele em Jerusalém. Ainda não sabe? Alright. Vamos ver outra dica. Ele foi um importante líder do Concílio de Jerusalém. Não? Ele não cria em Jesus, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele começou a crer, tanto que se tornou um grande líder, como eu acabei de dizer. Ainda não? Pois bem, com essa você vai saber de quem estou falando. Ele era irmão de Jesus. Isso mesmo. Tiago, ou James, né, como está em inglês. Bem, possivelmente as especulações pelos estudiosos foi que ele seria um dos irmãos mais velhos de Jesus, que ele seria o irmão mais velho de Jesus. E Tiago, assim como Paulo perseguiu os cristãos, ele não perseguia, mas ele não cria em Jesus. Aquela história, velha história de santo de casa não faz milagre, né? Mas depois que Jesus ressuscitou, ele não teve outra, teve que crer. E passou tanto crer que ele morreu como um mártir, morreu pela fé, acreditando, foi até o final. Tiago fez essa carta para direcionar, como líder que ele era, como pastor que ele era, para direcionar, para dar perseverança, para instruir as igrejas primitivas. E essas cartas estavam direcionadas para as 12 tribos dispersas de Jerusalém. Outra coisa importante sobre Tiago é que, como eu disse antes, ele se tornou um importante líder, né? E como instruir as tribos que estavam dispersas, para essas tribos terem perseverança na época de perseguição na igreja antiga, para que eles fossem instruídos e permanecerem seguindo para o alvo, que é Jesus, para não desfalecerem. Interessante que Tiago escreveu essa carta muitos anos atrás, para direcionar, para instruir, e hoje tem o mesmo efeito para nós. Eu comecei a estudar esse livro por uma questão de uma dúvida que eu comecei a ter a respeito de que às vezes eu estava um pouco dispersa, como as tribos de Jerusalém, e não estava lendo a Bíblia, ou não estava orando numa determinada semana, e eu chegava na igreja e eu sentia que eu tinha que orar por uma pessoa, até mesmo que eu tinha que falar com a pessoa, eu tinha tudo na minha cabeça. E eu estava muito em dúvida com isso, e com muito medo, com muito temor. Por quê? Porque eu dizia, Deus, eu nem orei essa semana, eu nem jejuei, eu não fiz nada para poder chegar nessa pessoa e falar aquilo que eu tenho sentido. Mas, enfim, a instrução de Deus é que quem faz é Ele. Se a gente está em comunhão com Ele, Ele vai fazer através de nós. Porque aquilo que estava fazendo, Ele simplesmente estava usando a minha pessoa para chegar
até a pessoa que ele queria falar, ou queria dar uma palavra de ânimo, uma instrução, alguma coisa assim. Porque quem estava fazendo era ele, não era eu. E aqui o livro, e eu comecei a ler o livro de Tiago para poder ser engasguei aqui. Para ter instruções, né? Para ser direcionada no que fazer em relação a isso. E o capítulo que eu quero dividir hoje é o capítulo 4. E eu quero ler alguns versículos, versículo 7 até o versículo 10, que é muito forte, e tem algumas ordenanças imediatas, imperativas, para que a gente possa fazer como cristão. Foi dito naquela época e hoje tem muito efeito, continua tendo efeito e poder. Essas dicas importantes na igreja primitiva, que hoje, né, também importantes para a igreja moderna, essas ordenanças imediatas, no verbal grego diz faz hoje, faz agora, ordenanças imediatas. Então eu vou ler o texto aqui para falar sobre essas ordenanças. Vou até sentar. Cadeira grudou na minha saia. Ok, vamos sentar aqui. Diz o seguinte, Tiago, capítulo 7, o versículo, começando no versículo 7 a 10. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm mentes divididas, purifique o coração. Entristeça, lamente-se e chore. Troque o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Vamos para as ordenanças imediatas? Olha só. Fiz uma listazinha aqui. Para não me perder. Ok, as ordenanças imediatas começam. Primeiro, submeta-se a Deus. Porque nós sabemos que submetidos a Deus, nós temos uma cobertura, nós temos uma redoma imediata de proteção, de cuidado, de provisão, de direcionamento, de todas essas coisas, quando nos submetemos a Deus, não é mesmo? Resistir ao diabo. Submetidos a Deus e resistindo ao diabo, no qual tenta provocar a nossa carne, a nossa mente, o nosso emocional, ele fugirá de nós. Aproxime-se a Deus. De novo, submeta, aproxime-se. Aproxime-se de Deus. Como? Como? Buscando a sua palavra. Submetendo-se a ele. Resistindo o diabo. Já é se aproximando de Deus. Limpe as mãos. Antigamente, não sei essa prática, mas a Bíblia diz que toda vez que os sacerdotes iam preparar alguma coisa, eram lavados as mãos. Os essênios tinham isso da prática de lavar mãos, de se lavarem para se limpar, para que essas mãos sejam limpas. Quer dizer, pureza, se apresentar com limpeza de alma, se apresentar com limpeza de resistência ao pecado, resistência à carne diante de Deus. Purifique o coração. O coração puro se acerca a Deus, nos afasta do pecado, das corrupções, dos enganos, limpar o coração, ter empatia, ter amor com o próximo, limpar o coração de maldade. Agora aqui, interessante, esse aqui. Entristeça, aqui diz, entristeça, lamentem e chorem. Olha só, um parênteses. Quem quer se entristecer? A gente fala, não, que coisa é essa, entristecer? Mas olha só,
Às vezes está bem. Tem dias que a gente está triste. E a gente quer forçar, quer se forçar a estar bem. Não, não estamos bem. Não estamos bem. E pronto, vamos nos lamentar e vamos chorar. Não murmurar, mas lamentar. Lamentar pelo que está acontecendo, pela perda, pela dor, pela falta de direção. Todas essas coisas que nos afligem. Tá bem, porque tem dias que nós queremos chorar. Se tá bem, ótimo, excelente. Mas se não tá bem, está bem também. Estamos para baixo, estamos chorando. Tem dias que nós andamos sobre as águas como Pedro andou. Mas tem dias que a gente tá dentro da barriga da baleia, como Jonas. A gente quer se esconder, a gente quer chorar. E isso tá bem, porque nós somos humanos, nós somos fracos. Quem é poderoso é Deus. Quem é suficiente é Deus. Nós somos dependentes. Nós precisamos dele. A nossa força é pouca, não é mesmo? Então tem dias que está bem, está assim. Então vamos nesses dias realmente nos entristecer, nos lamentar, chorar e buscar o Senhor para nos fortalecer. Depois vem, troque o riso por lamento, porque ninguém é forçado, ninguém deve sempre estar sorrindo. Outra coisa também, às vezes Deus nos dá uma bênção e nós ficamos tão felizes que trocamos a bênção pelo abençoador. A gente fica tão feliz, a gente fica tão tranquilo que a gente esquece de orar, passa o dia e a gente está tão assim distraído, dispersos, que a gente não está conseguindo andar para aquele alvo que a gente não deveria sair dele. Por distrações, de tão feliz. Então, quando essas coisas acontecerem e a gente voltar e se arrepender e ficar triste, está bem também. Porque às vezes assim a gente lembra quem é que fez aquilo acontecer com a gente, quem fez a bênção acontecer. E aqui outra, humilhe-se diante de Deus. Começamos com submeter a Deus, aproximar dele e humilhar diante de Deus. Voltando aqui no entristeça e lamentem-se, eu quero abrir um outro parênteses e dizer uma coisa que isso falou muito no meu coração, falou assim muito no meu entendimento. Olha só, eu não sei se isso já aconteceu com você, está acontecendo com você, mas se você for como eu, que perdeu uma pessoa, você perdeu uma pessoa que você amava, e de repente você não pôde mostrar para ela a pessoa que você é hoje, ou você não pôde falar para ela coisas que você queria falar. E às vezes te dá um pouco de tristeza, um pouco de remorso, de você lembrar que essa pessoa se foi sem ouvir aquilo que você queria dizer, sem mostrar a pessoa forte, a pessoa corajosa, a pessoa direcionada que é você hoje. Então, por mais que troque o seu sorriso por lamento em lembrar disso, lembre-se de uma coisa: o legado que você construiu hoje pode estar. Aquela pessoa pode ter sido responsável por isso, por você ser a pessoa que você é hoje. Por alguma palavra, por algum gesto, financeiramente, algum conselho, seja o que for que essa pessoa fez para você e você não pôde agradecer quando ela estava viva, honre ela com o que você está vivendo hoje. Eu sempre penso nisso. Eu não vivi com a minha mãe, eu vivi pouquíssimo tempo com a minha mãe. E os últimos anos eu estava muito próxima dela. E logo depois ela faleceu. A gente se falava pelo menos uma vez na semana, a gente conversava por horas, ela me instruía muita coisa, a gente estava muito próximo.
e ela faleceu. Então eu acho assim que ficou muita coisa ainda que a gente deveria ter vivido junto, apesar da gente não ter sido criada com ela, não ter uma convivência, a gente não ter uma conexão, como eu certamente ela teria com as minhas outras irmãs que ela criou. Porém, eu recebi uma herança muito grande dela. Eu digo que minha mãe me deu vida 2 vezes. Uma quando ela me pariu e a outra quando ela me apresentou Jesus. Meio que forçadamente, mas me apresentou. E sempre estava falando comigo, você está indo na igreja, você está indo na igreja, você está indo na igreja, você está orando, você está lendo a Bíblia, aquela enjoança toda. Então, por muito tempo eu tinha vergonha. Eu não queria encarar ela. Eu corria um pouco dela, porque ela sempre me cobrava uma coisa que eu não tinha. E que no fundo eu sabia que aquilo era bom para mim. Mas depois de muitos anos, já quase com 40 anos, aquilo aconteceu. De eu ter essa mudança, essa virada toda na minha vida. Então eu já podia encarar, eu já podia conversar por horas, porque eu já não me sentia tão envergonhada com a vida que eu levava, que ela não concordava. Então, tivemos mais conexão por muitas coisas, e principalmente porque processávamos a mesma fé. E eu vejo o seguinte, que a maior herança, o maior legado que ela pôde me deixar foi a minha fé. Então, por mais que eu digo assim, o tempo que passamos, que nos aproximamos, foram poucos anos, talvez 4 anos, eu honro ela. Eu honro a memória dela na minha vida com o maior presente, com a maior herança que ela pôde me deixar. Falando do Senhor, passando mensagens, passando boas palavras, incentivando, evangelizando. Então, se ficou algo por falar ou algo por fazer, honre a memória dessa pessoa com aquilo que ela adicionou na sua vida. Não se sinta culpada. Lamente, chore, mas lembre que você pode fazer com a sua vida. Por exemplo, voltando no começo, como eu disse de Tiago, ele não fez para Jesus quando Jesus estava vivo. Claramente que Jesus pode ver o que ele fez depois. A minha mãe, ela não pode ver o que eu fiz hoje, o que eu estou fazendo hoje, que é o que eu creio, né? Outras pessoas creem, crê que ela vai vir, que ela visita, que isso, aquilo, ok. Não é o que eu creio. O que eu creio é que ela não pode me ver. Mas eu honro a memória dela com aquilo que ela esperava, com o que ela passou, com o que ela me deu, com a herança que ela me deu, com o legado que ela deixou para mim. E assim mesmo com você. Tiago não fez quando estava vivo, quando Jesus estava vivo, mas ele honrou Jesus, fazendo o trabalho de líder, de evangelista, de instrutor, de direcionador, depois que Jesus morreu. E foi válido também. É válido para mim e você honrar a memória de pessoas que já morreram, que não estão mais aqui, mas que elas contribuíram para você ser essa pessoa maravilhosa que você é hoje, para você ser essa pessoa forte que você é hoje, para você ser essa pessoa dinâmica que você é hoje. Em algum ponto da sua vida, essa pessoa contribuiu. E às vezes uma pessoa nem contribuiu tanto, mas você amou essa pessoa. Às vezes ela até te feriu, e você quis falar alguma coisa, você quis que ela se arrependesse. Não importa o que foi feito. Se você amou essa pessoa e você se sente mal por não ter dito, por ela não ter dito, de certa forma, ela contribuiu para que você estivesse onde você está hoje. Até mesmo com uma palavra que te machucou. Por quê? Às vezes as pessoas falam alguma coisa com a gente que a gente não pode. Eu não sei se você é assim, mas se alguém disser que eu não posso, eu vou provar para essa pessoa que eu posso. Quando eu comecei a pintar, muitas pessoas riram dos meus garranchos, porque eu não sabia. E elas estavam certas. Então, o que eu fiz? Não discuti. Simplesmente eu continuo aprendendo até hoje. Muitas pessoas ainda riem dos meus garranchos, mas eu estou buscando melhorar. E mesmo os meus garranchos, eu já vendi, já expus.
Tem até livros né, escritos. E essas pinturas já foram para países e países, representando a minha pessoa. Por aquilo que foi rido a respeito, disseram que eu não podia fazer. É isso? Então, mesmo que seja uma palavra que tentou te parar e você continuou provando o contrário, e aquela pessoa você amava e fez você ficar triste. Mas não importa se foi coisas alegres ou coisas que você gostaria de ter consertado e não consertou. Essa pessoa que não está mais com você, ela contribuiu para que você fosse essa pessoa honrada, querida, amável que você é hoje. Assim como Tiago não pôde fazer quando Jesus ainda estava como homem, quando estava vivo, né, que ele estava vivo, ele está vivo, né, mas ali no estar vivo, antes dele ressuscitar, ele não pôde fazer, ele não fez porque ele não cria, mas ele honrou a memória de Jesus fazendo isso. Porque ele está vivo, então eu digo assim, né, simbolizando o que nós vivemos. Nós honramos a memória dessas pessoas fazendo o que ela nos deixou, o que elas adicionaram em nossas vidas. E um incentivo, leia o livro de Tiago. É um livro pequenininho de 5 capítulos, com instruções maravilhosas que hoje você consegue aplicar. E a que eu estou engolindo na minha vida são principalmente essas 3 coisas: submeter-me a Deus, aproximar de Deus, que diz aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Essa é a minha ideia principal que eu estou procurando fazer hoje. E a última, humilhar-se diante de Deus, porque quando a gente se humilha diante de Deus, o Senhor nos justifica. Como eu disse, que tudo começou para eu estudar o livro de James, foi por causa de uma dúvida, medo, temor de estar fazendo uma coisa que talvez, na minha mente, talvez não deveria fazer. E também aquilo, medo de ser julgada, né? Quem é essa que está pensando que é sair do lugar e orar e ministrar e conversar alguma coisa assim com a outra pessoa? Porque sempre a gente tem esse julgamento. Mas a gente não está fazendo, o poder não é meu, eu não estou falando algo, não estou fazendo nenhuma mentira, eu estou proferindo, estou falando alguma coisa de Deus, dando uma palavra de incentivo, levantando aquela pessoa que no meu coração o Senhor me mostrou que ela precisava daquela palavra. E graças a Deus, eu falo sempre isso, quando eu estou fazendo isso, eu falo, Senhor, me justifica, é Tu que me justifica. Eu estou humilhando, Senhor, eu estou com medo de ir, mas eu estou me humilhando diante da Tua mão. Mas, Senhor, eu te peço, não é para me exaltar, mas me justifica, me mostra que eu estou no caminho certo. E geralmente depois a pessoa em que eu ministro, que eu converso, chega para mim e confirma tudo aquilo que estava acontecendo e confirma que estava precisando, né? Então isso faz com que eu continue fazendo. Vejo, se humilhe diante de Deus, humilhar-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu nem digo exaltar, eu digo Ele me justifica. Ele me dá paz naquilo que eu estou fazendo para Ele, por Ele e para o reino dEle. Espero que esse vídeo, que essa palavra, que essa mensagem, com essa reflexão, fale no seu coração, seja receptivo a você e te inspire. Se você gosta, compartilha com aquele que você acha que está precisando. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tá combinado?